tudo jóia? Não sei se você sabe, mas tudo jóia é uma forma de dizer tudo bem aqui em Goiás. Eu sou a Raquel e, como de costume, eu irei apresentar para vocês o meu resumo e comentário sobre a 5ª temporada de Game of Thrones. Mas antes de fazer isso, eu quero dizer para vocês que a 7ª temporada, sem dúvida, haverá de trazer muitas respostas para várias questões que foram abordadas em outras temporadas. A 5ª temporada começa, por exemplo, com um prólogo que remonta a mais ou menos uns 25 anos, quando Cersei visita uma bruxa que faz 3 previsões para o futuro dela. Tudo que a bruxa lhe diz já aconteceu, falta apenas a última parte. Meg diz para Cersei que ela será rainha durante algum tempo, mas que depois virá uma outra, mais jovem e mais bela, que irá tomar o seu lugar, bem como tudo aquilo que ela ama. E o que é que significa então, hein? Outra coisa. No segundo episódio da 5ª temporada, Arya inicia seu treinamento com os Homens Sem Face. Porém, enquanto ela espera do lado de fora para ser recebida, ela recita sua prece diária, que contém agora apenas 4 nomes: Cersei, o Montanha, Sir Meryn Trant e o Walder Frey. Já sabemos que no 9º episódio da 5ª temporada, Arya irá matar Sir Meryn Trant, e que no 10º episódio da 6ª temporada, ela irá matar Walder Frey, restando apenas então Cersei e o Montanha. Quem é que Arya irá matar primeiro na 7ª temporada? Cersei ou Montanha? Eu irei responder essas e outras perguntas em meu vídeo sobre expectativas para a 7ª temporada. Mas enquanto este meu vídeo ainda não é publicado, eu gostaria que desde já você já fosse antecipando para mim quais são suas expectativas. E vamos agora então ao meu resumo e comentário sobre os episódios de 1 a 5 da 5ª temporada. O primeiro episódio se chama The Wars to Come, ou seja, As Guerras por Vir, e trata-se de uma expressão que aparece em 2 momentos. Primeiramente, ela é usada por Varys, que diz a Tyrion que ele é homem de talento e terá uma parte a desempenhar nas guerras por vir. E no final do episódio, antes de sua execução, Mance deseja a Stannis sorte nas guerras por vir. A adolescente Cersei e uma amiga visitam Meg, a bruxa, que prevê o futuro da garota. Cersei irá se casar com um rei, no caso Robert Baratheon. Cersei terá 3 filhos e todos morrerão antes dela, o que já aconteceu também, porque na 4ª, na 5ª e na 6ª temporada morrem o Joffrey, a Myrcella e o Tommen, respectivamente. Em Porto Real, no tempo presente, Cersei visita o pai morto no Grande Septo de Baelor, onde ela encontra o irmão e o acusa de libertar Tyrion, causando a morte do pai. Observem que há 7 vasos ao lado do cadáver de Tywin, algo que também já foi mostrado nos funerais de Jon Arryn, Hoster Tully e Joffrey. Trata-se de uma prática comum ao sul de Westeros, de embalsamar os corpos para os rituais fúnebres, um processo que envolve a remoção de grandes órgãos internos, que são depois armazenados em vasos e enterrados ou queimados, como no caso de Hoster Tully, junto com o corpo. Essa prática se assemelha aos procedimentos adotados pelos antigos egípcios para mumificar os faraós. Mais tarde, o primo Lenço se aproxima de Cersei, agora como um pardal fanático, e pede-lhe perdão por seus pecados. Em Pentos, Tyrion chega ao palácio de Illyrio Mopatis, e Varys lhe segreda que ele e Illyrio têm trabalhado juntos para restaurar a casa Targaryen. Tyrion está amargo, mas Varys o convida para viajar com ele até Meereen para conhecer Daenerys e auxiliá-la a governar. Em Meereen, os Imaculados retiram a arpia do topo da Grande Pirâmide. Um deles procura uma prostituta, sendo depois morto por um membro do grupo de resistência chamado Filhos da Arpia. Isdar e Daario retornam a Meereen com a proposta dos mestres de Unkai, que desejam reabrir as arenas de luta, dessa vez com homens livres. Dany recusa. Mais tarde, Daenerys faz uma visita a seus dragões, Viserion e Rhaegal, que tentam matá-la quando ela se aproxima. No vale, Mindinho e Sansa observam uma cena hilária de Robin em um treino de espadas. E vocês sabiam que o ator que interpreta Robin é brasileiro? Pois é, e eu achei a atuação dele excelente. Enfim, mais tarde, Mindinho e Sansa marcham para o oeste, cruzando rapidamente com Brienne na estrada. Já na muralha, Stannis deseja que os selvagens lutem por ele para reconquistar o norte, que está nas mãos dos Bolton, e pede a Jon para interceder junto a Mance, que deve dobrar os joelhos ou morrer queimado. Como Mance se recusa, à noite o selvagem é levado perante Stannis e depois queimado vivo. Embora o episódio não esclareça isso direito, Mance Rayder não foi executado somente por ser o líder dos selvagens, mas também porque ele havia desertado da patrulha muitos anos atrás, e a pena por deserção é a morte. É lindo o momento em que Jon o mata com uma flecha, mostrando misericórdia por um homem que ele respeita. O segundo episódio se chama The House of Black and White,
ou seja, a casa do preto e do branco, e se refere a um local de mesmo nome que funciona como a sede dos homens sem rosto, na cidade livre de Bravos. Arya chega a Bravos em qual navio mesmo? Naquele usado, não é? Durante a Batalha de Água Negra e também por Daenerys em sua viagem para Astapor. A garota vai até a casa do preto e do branco, mas tem a entrada negada, a princípio. Depois de alguns dias vagando pela cidade, ela é convidada a entrar por alguém com o rosto de Jaqen. Ele lhe diz que não é ninguém e que ela irá aprender a ser o mesmo. Muitas pessoas dizem que Arya foi para Bravos para descobrir quem ela era, mas eu já penso que Arya sempre soube quem ela era e o que ela queria. Ela deseja vingança pela morte das pessoas que amava. O único motivo para ela ter procurado os assassinos sem face foi para aprender a matar, porque ela queria riscar as pessoas da lista dela. Um detalhe interessante é que os homens sem face, além de serem assassinos profissionais, são também uma ordem religiosa. Eles veneram o Deus de muitas faces e acreditam na existência de um único Deus, o Deus da morte, que se revelou a diferentes culturas usando rostos diferentes. Não sei se vocês repararam, mas a lista de nomes para a prece diária que Arya recita do lado de fora da casa do preto e do branco não inclui o nome de Ellen Payne, que fazia parte da primeira lista dela. Porém, inclui o Walder Frey, que não aparece nos livros. Na terceira temporada, Arya também havia incluído Melisandre e a Irmandade Sem Bandeiras, que não aparecem nos livros. De volta ao resumo, então, Tyrion e Varys estão a caminho de Volantis, quando o anão descobre que Cersei ofereceu um título de Lorde para quem trouxer a cabeça do irmão. Isso faz com que por toda parte haja vários assassinatos de anões inocentes para esse fim. Um detalhe também é que Varys e Tyrion estão indo para Meereen usando uma rota que passa por Volantis, fazendo assim uma viagem bem mais longa. Eles fazem isso de forma a evitar a Estrada do Demônio, que vai das Cidades Livres até a Baía dos Escravos, mas que é considerada muito perigosa. Em Porto Real, Cersei recebe um presente de Dorne e interpreta como sendo uma ameaça a Myrcella. Curiosidade para vocês, foram necessárias 15 tentativas para que a caixa contendo o presente dornense abrisse adequadamente com todos os lados caindo ao mesmo tempo. Cersei acusa Jaime de nunca ter feito nada pelos filhos, e então o cavaleiro decide ir com Bronn a Dorne resgatar a filha. Em troca, Bronn recebe promessas de um bom casamento e de um castelo. Em Dorne, Ellaria Sand está revoltada com a morte de Oberyn e acusa o príncipe Doran, irmão da Víbora Vermelha, de não fazer nada. Embora Oberyn não tenha podido se casar com Ellaria Sand, pois ela era uma bastarda e, portanto, estava abaixo de seu status social, ele vivia com ela e a considerava sua esposa. Como vingança pela morte do amado, ela agora deseja matar Myrcella e conta com o apoio das filhas bastardas dele, todas guerreiras excepcionais. Porém, Doran ignora suas ameaças, especialmente porque o filho dele, Trystane, está prometido a Myrcella. No livro, Oberyn possui 8 filhas bastardas, mas na série eles apresentaram apenas 3. Curiosidade para vocês. As cenas de Dorne foram filmadas na Espanha, em palácios medievais construídos durante a invasão turco-otomana. Em Porto Real, Cersei brinca de rainha, sentando-se no banco reservado à mão do rei e nomeando Qyburn como membro do Pequeno Conselho, o que deixa Pycelle indignado, já que o necromante foi expulso da cidadela. Tio Kevin fica revoltado com a postura de Cersei, que está claramente se cercando de uns bajuladores sem grandes qualificações, e escolhe pessoas para cargos importantes sem o menor critério. O tio rejeita então o cargo que ela lhe oferece, bem como a suposta autoridade que ela deseja exibir. E depois, ele vai embora para Castle Rock, onde estará esperando pelo rei, caso ele precise de seus serviços. Assim como os nossos governantes brasileiros, que indicam para cargos importantes gente que possui um passado questionável ou foi citado em delações a Lava Jato, a Cersei nomeia para funções importantes pessoas incompetentes, dispostas apenas a bajulá-la a todo momento. No vale, Brienne e Podrick estão em uma taverna, quando o escudeiro nota Sansa sentada com Mindinho mais à frente. A cavaleira tenta persuadir Sansa a vir com ela, recordando a promessa que fizera para Catelyn, mas Mindinho destaca o fato de que Brienne foi acusada de matar Renly e que agora tanto Renly como Catelyn estão mortos. Brienne então vai embora às pressas, sendo perseguida por alguns homens de Mindinho e tendo de se envolver até em lutas. Observem que nessa luta, a espada de Brienne corta ao meio uma das espadas dos guardas, porque ela é feita de aço valeriano, que é muito forte e afiado. Em Meereen, Daario e Verme Cinzento encontram o filho da arpia responsável pela morte do Imaculado Rato Branco, e mais tarde os homens do Pequeno Conselho de Daenerys têm opiniões distintas sobre o que ela deve fazer com ele.
Barristan conta à moça a verdade sobre o pai dela, o Rei Louco, que cometeu grandes atrocidades, acreditando fazer justiça. Daenerys então promete ao cavaleiro que o prisioneiro terá um julgamento justo. Porém, antes que isso ocorra, Mossador, um dos membros do conselho de Daenerys, mata o homem, e Daenerys se vê forçada a fazer dele um exemplo, executando-o em público. Isso causa revolta entre os escravos libertos e surge um tumulto, com brigas e pessoas atirando pedras na rainha. Sozinha à noite, ela vai para a sacada e fica surpresa ao reencontrar seu filho Drogon, que estava desaparecido há dias e agora está muito crescido. Ele não a ataca, mas voa embora de novo. Ela percebe que ele é livre, como ela mesma gostaria de ser. Só um detalhe para vocês. A decisão que Daenerys toma de executar Mossador é semelhante à decisão de Robb Stark na terceira temporada, quando ele executa Rickard Karstark. Em ambos os casos, tratou-se de uma punição por alguém ter matado um refém e revelou ser uma decisão pouco sábia politicamente falando. Na muralha, Stannis propõe legitimizar Jon como um Stark e torná-lo senhor de Winterfell, pois o norte parece que somente irá seguir um Stark, assim como selvagens que também seguirão apenas alguém dentre eles mesmos. Entretanto, Jon está decidido a permanecer na patrulha. Mais tarde, a eleição para o cargo de Lorde Comandante da Patrulha da Noite tem início, a princípio com apenas 2 candidatos, Alliser Thorne e Denys Mallister. Porém, Sam resolve indicar também Jon Snow. Há um empate entre Alliser e Jon, mas Maester Aemon vota em Jon e o rapaz é eleito. O terceiro episódio se chama High Sparrow, ou seja, Alto Pardal, e faz referência ao personagem de mesmo nome que surge neste episódio, e mais tarde irá ocupar o cargo de Alto Septão em Porto Real. Em Porto Real, Margaery e Tommen se casam, chegando a consumar o casamento. Manipulado pela esposa, o rei sugere à mãe que vai morar em Castle Rock, mas a mãe declina a proposta. No bordel de Mindinho, os pardais atacam o Alto Septão, que buscava os serviços das prostitutas, e fazem-no andar nu pelas ruas, enquanto é acusado de ser um pecador. Cersei depois chega a visitar o Alto Pardal, e fica surpresa ao encontrá-lo descalço, alimentando os pobres. Ela resolve, então, que irá mandar prender o Alto Septão. No norte, Roose, mais uma vez, repreende o filho por seus atos de crueldade ao esfolar Lord Cerwyn até a morte, por ele se recusar a pagar os impostos. Roose destaca que, com a morte de Tywin, o pacto com os Lannisters está praticamente morto e a única forma de obter sucesso governando o norte é por meio de um casamento. Sansa Stark é levada por Mindinho ao Winterfell e fica horrorizada perante a possibilidade de ter de se casar com Ramsay Bolton. Porém, Mindinho a acalma, dizendo-lhe que ninguém irá procurar por ela ali. Ela é levada aos velhos aposentos e uma criada lhe diz que o norte se lembra. Lord Baelish sutilmente alerta Ramsay de que ele não deve fazer mal nenhum a Sansa, mas trata-se de uma promessa vã, não é mesmo? Pois sabemos que o homem é um monstro ainda pior do que Joffrey. Na muralha, Jon reitera que seu lugar é na patrulha, para desgosto de Stannis. Ele pergunta também ao rei quando este deixará Castelo Negro, pois a patrulha deve permanecer neutra durante as guerras, e eles também não dispõem de muitas reservas de alimento. Stannis diz que fará isso em breve, pois planeja atacar os Bolton em Winterfell, e deixa o destino dos selvagens nas mãos do novo comandante. Mais tarde, o rapaz começa a distribuir os cargos e as funções, sendo desobedecido publicamente por Slynt, que o insulta. É o suficiente para que Jon decida, então, decapitá-lo com sua espada. Em Braavos, Arya inicia seu treinamento limpando o santuário da Casa do Preto e do Branco, já que todos os homens têm de servir. Mais tarde, Arya é acossada pela Wave, que lhe bate sempre que diz ser ninguém. Jaqen chama-lhe a atenção para o fato de que a garota está usando as roupas de Arya e carregando uma espada. Ela então se desfaz das roupas, mas esconde a agulha, claramente sinalizando que ela não deixará de ser Arya Stark. Depois, ela começa a ajudar a Wave a retirar as roupas dos cadáveres e a limpá-los. Curiosidade para vocês, este episódio marca a primeira vez que Arya troca de figurino desde a primeira temporada. Enquanto isso, Tyrion e Varys finalmente chegam a Volantis, onde o anão vê uma sacerdotisa vermelha profetizar sobre a Rainha dos Dragões. A mulher olha diretamente para Tyrion nos olhos. Observem também que Tyrion demonstra entender perfeitamente tudo o que a sacerdotisa vermelha fala, porque ele é fluente em alto valeriano, que era usado no mundo criado por George Martin, de forma semelhante ao latim na nossa Idade Média. Seguindo com o resumo, então, mais tarde Tyrion e Varys vão para um bordel, onde o anão se encontra com Sir Jorah Mormont, que ele declara que irá levá-lo até a rainha. O quarto episódio se chama Sons of the Harpy, ou seja, os Filhos da Arpia. Trata-se de um grupo de resistência em Meereen que se opõe a Daenerys Targaryen como governante da cidade e deseja restituir o poder dos grandes mestres.
Este episódio mostra a ascensão de movimentos radicais em duas regiões, a fé militante em Porto Real e os Filhos da Arpia em Meereen. Em Porto Real, Cersei decide enviar Mace Tyrell para Braavos, juntamente com Sir Meryn Trant, para que possa negociar com o Banco de Ferro que já começou a cobrar suas dívidas. Depois, a rainha se encontra com o Alto Pardal, que está ocupando seu novo cargo como Alto Septão da Fé dos Sete. Como se já não bastassem, não é? As péssimas decisões tomadas até agora, Cersei resolve tomar a pior decisão de todas e busca formar uma aliança entre política e religião. Muito estupidamente, ela também decide restaurar a fé militante, uma ordem religiosa armada que os Targaryens haviam desintegrado 200 anos atrás. Cersei tem a esperança de que os pardais e a fé militante sejam leais a ela. Porém, mal sabe a rainha que eles serão a causa de sua queda ao longo da trama. Voltando à trama, então, o exército religioso faz uma limpeza pela cidade, atacando os pecadores por toda parte, chegando inclusive a prender Loras por seus crimes sexuais. Margaery pede que o rei interceda pelo irmão, e Tommen se vê forçado a falar com o Alto Septão, o que acaba criando uma situação muito embaraçosa para o rei, que, demonstrando muita falta de autoridade, não consegue falar com o homem e ainda é ofendido nas ruas pelo povo. Tão logo chegam a Dorne, Jaime e Bronn já precisam lutar por suas vidas, enfrentando cobras e soldados. Durante a luta, Jaime consegue usar sua mão de metal folheado a ouro para aparar o golpe de uma espada. Mais além, Ellaria Sand se encontra com 3 das 8 cobras de areia, bastardas de Oberyn, uma das quais é inclusive filha dela com o príncipe. Elas se chamam cobras da areia porque areia ou sand é o sobrenome bastardo usado em Dorne, e já a palavra cobra faz referência ao apelido do pai delas, chamado de víbora vermelha. Enfim, as garotas estão dando demonstrações de suas habilidades em combate, torturando o capitão do navio que lhes contou sobre a chegada de Jaime. As moças percebem então que deverão ser rápidas e chegar a Myrcella primeiro antes do cavaleiro, de forma a matá-la e assim começar uma guerra entre Lannisters e Dornenses. Curiosidade para vocês, hein? Os escorpiões que estão andando pela cabeça do capitão eram de verdade. Em Volantis, Tyrion é feito prisioneiro por Jorah, que de fato está levando até a rainha, porém trata-se de Daenerys e não Cersei, como pensara o anão. Em Castelo Negro, Shireen procura o pai e lhe pergunta se ele tem vergonha da doença dela, ao que ele retruca que quando a menina contraiu a escama gris, em vez de matá-la em um gesto de misericórdia, ele mandou buscar todos que tinham qualquer conhecimento sobre o assunto para salvar a filha. Em Winterfell, Sansa visita as criptas da família, sendo seguida até lá por Mindinho. Mindinho está de partida, mas tranquiliza Sansa de que tudo dará certo, pois em breve Stannis irá enfrentar os Bolton em batalha, e certamente será vitorioso, pois as outras casas nortenhas deverão trair o Lorde Protetor do Norte. O novo rei, então, fará de Sansa, a última Stark viva, governante do Norte, já que ele se sente em dívida com o falecido Lord Eddard Stark, que o apoiara em sua reivindicação ao trono. Em Meereen, enquanto a rainha atende os suplicantes na sala do trono, os filhos da Arpia colocam em prática uma série de ataques em massa pelas ruas da cidade. Vários homens do grupo dos Segundos Filhos, bem como Imaculados, morrem. Verme Cinzento e Sir Barristan Selmy demonstram o quanto são habilidosos, porém acabam feridos. O velho cavaleiro, inclusive, recebe um golpe mortal no abdômen e vem a falecer, algo que não acontece nos livros. O 5º episódio se chama Kill the Boy, ou seja, mate o garoto, e trata-se de um conselho dado a Jon por Maester Aemon. Se você gostaria de aprender a falar em inglês essa frase, acesse então o link que vou deixar na descrição deste vídeo, ok? Em Meereen, Daenerys decide matar os líderes das grandes famílias da cidade e começa por um deles, dando-o para seus dragões incinerarem e devorarem. Mais tarde, porém, Daenerys muda de ideia e visita o prisioneiro Isdar. Ela lhe diz que decidiu reabrir as arenas de luta e que irá desposá-lo também, de forma a criar um vínculo com as pessoas da cidade. Na muralha, Sam atualiza Aemon sobre a situação de Daenerys na Baía dos Escravos, e o velhinho lamenta muito que ela esteja sozinha enquanto seu último parente vivo, não é? Ele mesmo está morrendo a milhas de distância. Aemon é tio do pai de Daenerys, e durante anos ele ficou sozinho na muralha, pensando que toda a sua família havia sido destruída. Então ele sabe como Daenerys se sente, pois ela ignora a existência de Aemon. Jon Snow chega então e pede conselhos ao mestre, que lhe diz para confiar em seu próprio discernimento e fazer o que precisa ser feito.
E Jon, logo depois, procura Tormund e lhe oferece uma aliança com os selvagens. Ele os deixará cruzar os portões e estabelecerem-se na dádiva. Em troca, os selvagens deverão auxiliar a patrulha a lutar contra os White Walkers quando chegar a hora. Tormund então revela a Jon que a grande maioria dos selvagens se encontra em Dúrolar e o comandante se dispõe a ir buscá-los com navios de Stannis. Apesar de os homens da patrulha não receberem bem essas notícias, Jon decide continuar com o plano mesmo assim. Na biblioteca, Sam está contando a Gilly que antes de ir para a patrulha, ele sempre desejara ser um Maester. Quando chega Stannis e lhe pergunta sobre como ele matou um White Walker. Sam diz que usou uma adaga feita de vidro de dragão, e o rei fica muito satisfeito, pois esse material existe em abundância em Pedra do Dragão, que é uma ilha vulcânica. Mais tarde, o rei conta a Sir Davos que irá marchar rumo ao Winterfell no dia seguinte, com Melisandre, a esposa e a filha. No norte, Brienne muito astutamente prevê que Sansa não estará segura entre aqueles que assassinaram sua família, ou seja, os Boltons. Em Winterfell, Myranda, a amante de Ramsay, demonstra sentir ciúmes de Sansa. Enquanto isso, Sansa recebe a mensagem de Brienne e encontra-se com Myranda, que leva a garota até Fedor nos canis, e Sansa lamenta profundamente o estado em que se encontra o homem. Durante o jantar, Ramsay força Fedor a pedir desculpas para Sansa por ter assassinado seus irmãos. A esposa de Roose conta que está grávida, o que desagrada Ramsay sobremaneira, pois um filho legítimo de Roose Bolton seria uma ameaça à sua atual posição como herdeiro do pai. Logo depois, pai e filho conversam, e Roose revela que Stannis está em Castelo Negro, e que precisará do apoio de Ramsay para proteger o norte e derrotar o suposto rei. A caminho de Meereen, Tyrion e Jorah passam pelas ruínas da velha Valíria, que já foi uma vez a maior civilização do mundo. De repente, através da neblina, eles veem Drogon voando contra um céu vermelho, que tem essa cor devido aos vulcões ativos que ainda existem por ali. Os dois estão muito impressionados com a visão e nem reparam que algumas estátuas se levantaram e pularam para dentro do bote. São os Homens de Pedra, vítimas da Escama Gris, e que são forçados a se exilarem na velha Valíria, ficando assim longe da civilização. Tal como os leprosos de antigamente, que eram forçados a abandonar o convívio social e se exilarem em colônias. Jorah fala para Tyrion não deixar que os homens o toquem. Uma tarefa difícil para o anão, não é? Já que ele está amarrado. Jorah luta contra um dos homens e Tyrion cai dentro da água. Algum tempo depois, Tyrion é arrastado para fora da água por Jorah, que foi infectado pela Escama Gris durante sua luta, porém decide esconder isso do anão. Curiosidade para vocês: a cena que mostra Tyrion sendo arrastado para baixo d'água durante a luta realmente foi filmada com atores submersos, recebendo oxigênio entre as tomadas. É isso aí então. Curtam o vídeo, assinem o canal e, como a gente diz aqui em Goiás, Inté!